né, pública. Ok. Enfim, então o TCU diz: a governança pública organizacional compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para... Aí temos 3 verbos aqui. Quando a gente vai estudar direito penal, o professor sempre diz: cuidado com a conjugação dos verbos, porque ali você está praticando o delito, né? Então, diríamos: avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão com vistas à obtenção dos resultados. Então, basicamente, a governança ela trabalha com a avaliação, o direcionamento dessas ações e, posteriormente, a monitorização dos resultados, né? Então, nós evoluímos para, então, contextualizar com a minha particularidade. Eu sou advogado público do Estado de Alagoas e lá nós temos uma lei que trata da organização administrativa do Estado, e lá nós temos uma rede integrada, né, que fala dessa rede integrada e faz um lançamento, no meu ponto de vista, ultramoderno, que fala do chamado Estado em rede, né, que seria o quê? Você deslocar, o professor Fábio ontem falou da questão da desmaterialização de procedimentos, da utilização de tecnologias da informática e da informação, da comunicação, só que o eixo central tem que residir onde? Justamente no cidadão, né? Então, basicamente, o que seria o Estado em rede? É você fulminar aquele princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e dar um pequeno equilíbrio entre as partes, ou seja, entre o Estado e o cidadão. Ou seja, o cidadão ele deixa de sair de um eixo de subordinação meramente de uma relação desigual, né, vertical, e passa também a ser destinatário, e não apenas destinatário, mas formulador das políticas juntamente com o Estado. Então, isso seria o que nós chamamos de Estado em rede, né? Então, superado a simples gestão por resultados, que seria aí o princípio da eficiência, nós evoluiríamos para o quê? O Estado em rede, visando realizar gestão para a cidadania, transformando os indivíduos de destinatários a protagonistas. Então, exemplos, que o exemplo carreia, né, professores? Então, nós temos os observatórios sociais, a governança participativa. Muito foi discutido no outro GT a questão das audiências públicas, das consultas, mas se discutiu, sim, mas isso vincula ou não vincula o Estado, né? Então, particularmente, nós temos que levar isso em consideração. Bom, então, já evoluindo para o tema central do trabalho, nós passamos para o direito à boa administração, né? Aqui no Brasil, nós não temos isso normatizado, mas temos em Portugal, temos na Espanha e temos na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, lá no artigo 41, né? Mas alguns doutrinadores, como, por exemplo, o grande e memorável professor Diogo de Figueiredo Moreira, né? E o defensor mais veemente do referido princípio, professor Juarez Freitas, defendem que seria um pouco diferente do princípio da eficiência. E aí nós entramos propriamente na questão das cidades inteligentes, né? Isso, no Brasil, é algo muito novo, mas isso já vem sendo discutido na Europa desde a década de 80, e justamente por conta das migrações, né, populacionais. Você tem a fuga das populações dos campos para as cidades, de forma desordenada. A colega que me precedeu aqui falou um pouco dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, e só para que os senhores tenham ideia, até 2050, 70% da população mundial será urbana, 75% em energia mundial será consumido por esse público-alvo, e 80% dessa população produzirá todo o lixo, né, da humanidade. Então, qual é a preocupação das cidades inteligentes? A preocupação é com a gestão dos recursos, somada a isso a transformação digital e a aplicação de tecnologias à governação. E aí a gente vai falar, ao final, o que seria essa tal dessa e-governação, né? Então, segundo a União Europeia, o que seriam as smart cities, né? Numa tradução livre, cidades inteligentes. São sistemas de pessoas interagindo, usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico
e a melhoria da qualidade de vida. Então, basicamente, isso seria o conceito lá na União Europeia. Nós temos vários indicadores, né? Mas os principais, não vou citar todos, mas os principais são 10 que iriam tabular, né, em termos de desenvolvimento dessa cidade inteligente. Então, nós teríamos a governança, que é o objeto do nosso trabalho, né? A administração pública, o planejamento urbano, a tecnologia, ou seja, a utilização das tecnologias, o meio ambiente, conexões internacionais, o capital humano, que tem que estar no eixo de centralidade de toda a administração pública, a economia e a sustentabilidade. Então, pessoal, já nos dirigindo, então, para o final do nosso trabalho, né, as cidades inteligentes elas têm que trabalhar em cima de 3 pilares: a governação, os cidadãos e as empresas. Então, eu tenho tecido social, tecido econômico, e eu tenho a governação planejando e administrando todas as ações, né, e a utilização desses recursos. Então, eu fecho meu trabalho falando das novas tecnologias, que é justamente a chamada internet das coisas urbanas. Então, aqui no Brasil, eu trouxe a título de exemplificação, nós temos 5 cidades reconhecidas já pela Organização das Nações Unidas como cidades inteligentes: São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília e Vitória, né? Então, você tem lá a monitorização de transportes urbanos, você tem sala de despacho único de segurança, saúde, você tem marcação de consultas, né? Então, isso tudo faz com que o que o professor Carlos Moreno fala lá, quando organizou Paris, que é a chamada cidade-bairro. Então, teríamos ali toda a proximidade, ou seja, a escola, o equipamento de saúde, de modo que aquele cidadão fixe naquela localidade sem ter que se deslocar para outras localidades. Então, eu agradeço a todos, novamente parabenizo, viu, professor André, o ineditismo, né, juntamente com a parceria do Iberojus, e me coloco ao final à disposição para os debates. Muito obrigado. Parabéns, Elano, pela apresentação. Foi exatamente dentro do tempo, muito bem colocados os seus pontos. Agora vamos passar para a próxima apresentação, do Diego Bice Almada, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, normas tributárias indutoras como instrumento de desenvolvimento das cidades inteligentes. Online. Todos Boa me ouvem? tarde. Boa tarde, me ouvem? Sim. Sim. Você vai fazer alguma... Ah, foi? Então, parabéns. Um recém-mestre, né? Que bom. Exatamente. Diego, você vai fazer alguma apresentação? Não. Minha exposição ela vai ser integralmente oral. Tá. Então, a gente vai começar a contabilizar aqui o tempo. Tá ótimo. Pode Bom, começar. então, inicialmente, eu quero parabenizar, né, a todos os organizadores. Também aqui eu gostaria de expressar minhas saudações a todos os moderadores, e em principal aqui para a professora Zélia, né, que é uma grande satisfação revê-la, professora. Né, tive a possibilidade de cursar uma disciplina no mestrado com a professora Zélia, uma disciplina excelente, da qual, inclusive, foi uma das molas propulsoras para eu seguir por essa temática, caminhando aqui pelo cenário tributário na dissertação, que o tema realmente da minha dissertação é realmente alinhado com o trabalho que eu apresento aqui. Quero também aqui dar minha boa tarde, né, a todos os participantes, né, que também estão aqui nessa sala. Bom, o tema do meu trabalho, ele versa sobre normas tributárias indutoras como instrumento de desenvolvimento das cidades inteligentes. Bom, eu acredito que muita coisa que eu tenho para dizer acaba se replicando em relação ao que o professor Delano trouxe, né? Quero até, inclusive, parabenizá-lo pela exposição anterior. E o grande foco, realmente, desse trabalho é demonstrar
que a tributação ela pode sim ser utilizada como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico e de desenvolvimento para as smart cities. Para isso, eu me utilizei como referencial teórico do Schumpeter, que ele levanta ou ele traz toda a contextualização que o desenvolvimento socioeconômico é caracterizado por um procedimento que envolve a interação de diversas políticas que devem ser efetivamente gerenciadas e geridas pelo Estado. E dentre essas políticas, há necessidade para que nós tenhamos o desenvolvimento socioeconômico, que tenhamos uma tributação receptiva. E dessa maneira, eu busco alinhar, então, a necessidade de uma tributação receptiva para o desenvolvimento das smart cities. Como bem mencionou o nosso colega anteriormente, para que nós tenhamos a caracterização de uma smart city, não basta tão somente que nós tenhamos tecnologia, né? Nós temos diversos elementos que compõem o conceito de uma cidade inteligente. Nós vamos encontrar ao redor do mundo diversas cidades inteligentes. Eu sempre costumo citar o exemplo de Santander, na Espanha, que Santander é uma cidade totalmente focada no contexto de tecnologia utilizada para captação de dados, para auxiliar e para subsidiar justamente o poder público na tomada de decisões. A título exemplificativo, eles possuem sensores até mesmo nas latas de lixo das cidades para auxiliar no gerenciamento da coleta de resíduo urbano. Então, existem inúmeros municípios, né, inúmeras cidades inteligentes no mundo e no Brasil também. Como bem mencionou o nosso colega, nós temos São Paulo, Curitiba e outras cidades, lembrando que recentemente, agora no mês de março, nós tivemos certificado também como cidade inteligente no Brasil, São José dos Campos, diante de todo um cenário realmente de atendimento dos elementos que caracterizam uma Smart City, sempre considerando a tecnologia não como um fim, mas a tecnologia como, na realidade, um meio de interação com o objetivo de se fazer com que todos os elementos que compõem a Smart City, de fato, acabem sendo cumpridos e que nós tenhamos, então, dados sendo captados para que subsidiem a tomada de decisões do poder público. E onde que a tributação ela pode colaborar? A tributação ela passa a ser um elo importante nesse contexto, que seria justamente de fomentar ou de incentivar com que os municípios pudessem, então, se tornar cidades inteligentes através do atendimento desses elementos que compõem uma Smart City. Como bem mencionou nosso colega, nós temos meio ambiente, nós temos planejamento urbano, nós temos mobilidade. E como resolver isso? Se nós pegarmos a tributação atual, o sistema tributário brasileiro, nós temos um sistema tributário que há anos ele é pautado em um discurso recorrente de onerosidade e complexidade. Para que nós tenhamos um fomento, então, das Smart Cities, utilizando a tributação como instrumento de desenvolvimento socioeconômico, nós teríamos que fazer a alteração do sistema tributário brasileiro? Vou ser bastante sincero para todos aqui nessa sala, no desenvolvimento do meu mestrado, eu iniciei cogitando uma transformação, uma alteração do sistema tributário brasileiro em um cenário em que nós teríamos uma unificação tributária, cuja tributação deveria recair sobre a renda de modo a tornar o sistema tributário progressivo e mais simplificado. Só que nós encontramos um grande óbice nessa alteração, que é justamente a questão do pacto federativo. Dessa maneira, eu mudei o foco e eu resolvi trazer, então, como uma forma de trazer a tributação como um instrumento de desenvolvimento das Smart Cities, utilizando a função da extrafiscalidade. Justamente imaginando que os tributos eles não possuem somente uma função arrecadadora, mas eles também possuem uma função indutora, de modo a ensejar ao contribuinte
o estímulo ou ao desestímulo de certos comportamentos. E para isso, eu faço algumas sugestões, algumas propostas de aplicabilidade da função indutora de alguns tributos para que se fomente justamente os elementos caracterizadores das Smart Cities. Nós temos que também levar em consideração, é um ponto muito importante, né, que quando nós falamos em extrafiscalidade, é muito comum nós alinharmos essa temática com tributos que já são conhecidos desde a época que nós estudamos direito tributário, como IPI, IOF, imposto de importação e imposto de exportação, que são tributos extrafiscais por natureza. Só que todo tributo possui uma função arrecadadora e uma função indutora. Dessa maneira, a minha proposta, né, que inclusive foi a proposta que finalizou justamente a minha dissertação de mestrado, é de que nós devemos, então, pegar tributos que nós temos atualmente e aplicar a eles ou fazer suscitar a cada um desses tributos a sua função indutora para que nós tenhamos, então, para que nós tenhamos subsidiado, então, esses elementos esses elementos de fato que compõem as Smart Cities. Aqui eu posso exemplificar, por exemplo, vamos pegar o imposto de renda de pessoa jurídica, vamos pegar, por exemplo, um outro tributo como a contribuição social sobre o lucro líquido, para que eu possa exemplificar o que seria a aplicabilidade dessa função indutora. Se nós pegarmos uma empresa que se encontra no lucro real, apurando IRPJ e CSLL no lucro real, há a possibilidade que as empresas elas façam a dedução de certas despesas para que elas cheguem ao montante do lucro real e dessa maneira sejam efetivamente tributadas. Qual seria a função indutora dentro desses dois tributos que eu compartilho com todos? Seria justamente de permitir que nós tivéssemos a possibilidade, enquanto pessoas jurídicas, que fomentássemos os elementos que fossem ensejadores de uma Smart City, nós tivéssemos a possibilidade de deduzir determinadas despesas, por exemplo, da apuração do nosso lucro. Isso não é novidade. Se nós formos analisar atualmente, nós encontramos a Lei do Bem, que é uma lei que envolve inovação tecnológica e que já permite que as empresas que investem em inovação, elas tenham certos benefícios, por exemplo, na apuração do lucro real. Outro exemplo, nós podemos imaginar o IPTU. Por que não as cidades que eventualmente buscam se concretizar como uma Smart City, eventualmente não concederem benefícios relativos à IPTU para aqueles que eventualmente atenderem às normas de sustentabilidade, que de fato atenderem às normas de preservação ambiental. Então, em suma, o grande objetivo aqui, para que eu possa finalizar dentro do horário, é que nós tenhamos, então, a utilização da tributação como um instrumento de desenvolvimento das Smart Cities, mas para que nós tenhamos essa utilização, nós devemos, então, nos valer da função indutora dessas normas tributárias. Então, agradeço aqui a todos e fico à disposição, eventualmente, se houver alguma dúvida acerca da exposição. Muito obrigado. Parabéns, Diego, não só pela apresentação, mas pela defesa do mestrado. A apresentação também seguiu o tempo correto, certo? Obrigado. Podemos chamar o próximo, professora Beatriz. Então, vamos chamar aqui o próximo, Rafael Cavalcante Cruz, da Universidade Federal do Ceará, com o tema Regularização Fundiária Urbana como instrumento de desenvolvimento na perspectiva de Amartya Sen. Do jeito que você preferir. Te dou aqui. São 10 minutos, não é isso? Isso.
Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizar os que me antecederam aí pelas brilhantes apresentações, sejam presenciais ou seja online. Acho que é algo que a gente tem se adaptado nesses últimos 2 anos, né? E pelo menos está híbrido agora, né? Antes era só online, né? E também está aqui agradecendo parabenizando os professores aqui por toda a organização, a professora Renata, professor Alexander, Ana e Beatriz, e professora Lívia também. Meu nome é Rafael Cavalcante Cruz, eu estou no programa do doutorado da UFC, e lá a minha pesquisa tem sido essa, sobre regularização fundiária, né, e desenvolvimento. Minha pesquisa em específico, ela tem sido até de uma comunidade aqui de Fortaleza, quem é aqui de Fortaleza ou quem já conheceu ali a Avenida Beira-Mar, um ponto turístico bem conhecido, no final dela tem o Morro Santa Terezinha, e a minha pesquisa tem sido sobre a regularização fundiária de lá, né? E como isso pode ser um instrumento de desenvolvimento, né? E especificamente aqui nesse artigo, na ótica de Amartya Sen, né? Eu tinha até preparado alguns slides, mas eu vi os que me antecederam, eu acho melhor simplesmente trazer pontos gerais. Eu acredito que eu sou o último a se apresentar também no dia e no evento, né? Então, basicamente, eu vou trazer brevemente pontos gerais do que seria esse artigo, que também é um pouco do objeto da minha pesquisa, né? E lá no programa de doutorado, tenho tido uma oportunidade de fazer lá e sido surpreendido por bons professores e colegas, né? Enfim, e lá eles têm incentivado muito a gente interrelacionar com a literatura, né? E aí, pensando nisso, há uma perspectiva de Homero, em uma fala de Ulisses, né? Muito conhecida na cultura grega antiga, que trata um pouco desse tema. Basicamente, em algum momento, Ulisses ficou preso em uma ilha da deusa Calipso, né? E por circunstâncias lá voltando da guerra de Troia, queria chegar ao seu lar, à sua moradia, à sua amada, e ficou preso nessa ilha, e por circunstâncias outras lá do livro, ele ia ser liberto. E a deusa Calipso, que chefiava lá, que comandava lá a ilha, fez a seguinte proposta para Ulisses. Se ele quisesse, ele poderia ir embora, né, e ir para a sua casa, para o seu lar, para a sua moradia, para a sua amada. Mas se ele resolvesse ficar na ilha, ela lhe daria a eternidade, a juventude, e ele ficaria por todo o tempo ali com a Calipso e as ninfos, por toda a eternidade, né? E aí ele traz uma frase que tem a ver com essa minha pesquisa. Ele fala o seguinte: é preferível viver como mortal, vivendo no lugar certo, do que viver como um imortal, como Deus, mas vivendo no lugar errado, né? A política urbana do nosso país, por muito tempo, ela foi uma política de remoção, retirava pessoas de certas comunidades, de certas áreas, e com certas promessas levavam essas pessoas para locais longínquos da cidade ou da região metropolitana. Isso foi alterado, a Lei 13.465 de regularização fundiária, que trata esse artigo, é um emblema disso, com muitas medidas de regularização, né? E respeita essa perspectiva que Ulisses teve, né? No sentido de aqui eu desejo morar, aonde eu desejo morar, aonde eu tenho o meu projeto de vida e o meu projeto de felicidade, né? Aqui na cidade de Fortaleza, por exemplo, para já que está sediando aqui o evento, né? Aqui em torno de 1 milhão de pessoas, há em torno de 2 milhões e 700 pessoas. 1 milhão de pessoas vivem em cortiços ou em núcleos urbanos informais, em comunidades, em favelas, né? Então, é um número muito gritante aqui na nossa cidade, né? E, basicamente, esse artigo ele vai tratar o quê? Será que uma regularização fundiária tende a trazer um desenvolvimento para essas pessoas, né? E, em linhas gerais, vai se apontar o quê? Que a regularização fundiária, principalmente a prevista na Lei 13.485, não somente ela vai dar uma propriedade para aquelas pessoas que ali estão há muitas décadas já, né? Mas essa propriedade vai beneficiar com a propriedade e com instrumentos públicos, né? E não somente isso. Essa propriedade, ela tende a ser um ativo pessoal para essa pessoa. Uma associação de registradores de imóveis de São Paulo, Arisp, diz que o imóvel chega a se valorizar pelo menos em 70%. Vai agregar no mercado imobiliário daquela cidade, facilitar na circulação de riquezas, portanto, daquele município. Não somente isso também. O Banco Mundial ele fala que muito do subdesenvolvimento está muito enraizado com a irregularização fundiária, ou seja,
com a falta de regularização das propriedades urbanas, rurais. Aqui no Brasil, isso bem acentuado pela sua história, né? E justamente essa regularização fundiária, por exemplo, de algum núcleo informal, alguma moradia, por exemplo, do Morro Santa Terezinha, que tem sido o objeto da minha pesquisa, ele tende a facilitar um acesso ao crédito, né? Um crédito que sabemos em nosso país, com taxas de juros que destoam bastante de nações desenvolvidas, né? E esse crédito, ele pode gerar oportunidades, gerar facilidades na perspectiva de Amartya Sen, né? Esse crédito, ele pode... Tá tudo tranquilo, professora? Posso continuar? Tranquilo, tranquilo. Claro. Tranquilo. Perdão, pessoal, achava que tinha caído aqui ou alguma coisa nesse sentido. Pois bem, então, essa oportunidade de regularizar a sua casa, você tem um acesso ao crédito, a um crédito com juros mais civilizados, né? E esse crédito, ele pode dar à pessoa oportunidades. Essa semana, na verdade, o Instituto de Pesquisa aqui do estado do Ceará, ele havia constatado, para você ter uma perspectiva, eu sei que há pessoas de várias cidades e de alguns países nos ouvindo, aqui em nosso estado, a renda per capita familiar de aproximadamente 70% da população é aproximadamente R$ 465. Na cidade de Fortaleza, de 2.700.000 habitantes, essa semana no jornal foi divulgado, eu não cheguei a pesquisar a fonte que eles utilizaram, mas em torno de 1,5 milhão de pessoas, ou seja, mais da metade, recebem em média R$ 465 só aqui na cidade de Fortaleza. Então, perceba que há uma situação muito crônica de subdesenvolvimento. E antes de entrar nessa questão da possibilidade com crédito, tem que se retratar essa problemática, porque, por exemplo, o Morro Santa Terezinha, ele fica ao lado da beira-mar do bairro Meireles, né? O bairro Meireles, ele tem um IDH semelhante ao IDH da Noruega, não somente um país europeu desenvolvido, mas dentre os países europeus, um considerado talvez com um padrão de vida mais elevado, né? Ao passo que ao lado, os seus vizinhos no Morro Santa Terezinha, eles têm um IDH semelhante a um país africano subsaariano, ou seja, não é só um país africano com situações muito complicadas e complexas, mas é aqueles que estão abaixo ali da linha do deserto, que tem talvez essas imagens muito impactantes que nós vemos às vezes da África, boa parte vem daqueles países subsaarianos, né? Então perceba que há uma realidade gritante em Fortaleza que é retratada em diversas metrópoles do país e em diversas cidades, né? E perceba que essa regularização fundiária que eu estava comentando, ela, portanto, dando um título, um registro e uma propriedade para o seu beneficiado, ele, entre várias outras coisas, consegue acessar um crédito que lhe dá uma oportunidade de um certo desenvolvimento. Por exemplo, ele consegue, com esse crédito, instalar um pequeno mercadinho ali na sua comunidade, consegue fazer, despertar vários empreendedores. Há um estudo na Índia que fala que muitos trabalhadores poderiam ser empreendedores, mas não têm acesso ao crédito, né? Então, perceba, ele conseguiria agora ser um microempreendedor, pequenos salões de beleza, pontos de açaí ou algo desse gênero, para servir com produtos e serviços à própria comunidade. Isso vai, consequentemente, possivelmente, gerar um acréscimo de renda, essa renda, um aumento de consumo, que porventura pode contratar ali um colaborador, de repente 2 colaboradores, gerando emprego, gerando consumo, gerando riqueza e gerando tributos, né? Percebe, então, que, muito rapidamente, para finalizar, em decorrência do tempo, Amartya Sen, ele vê que a propriedade, de fato, ela pode ser um instrumento, sim, de liberdade, ela pode ser um instrumento de oportunidade e de facilidade, de capacidade, para que o indivíduo consiga, no seu projeto pessoal, no seu projeto de desenvolvimento pessoal, no seu projeto de felicidade, consiga se desenvolver mais. Portanto, para finalizar, a regularização fundiária, em especial a regularização fundiária por interesse social, ela tende a ser um instrumento de desenvolvimento para que as pessoas consigam, entre vários instrumentos, outros que eu não citei em decorrência do tempo, consigam ter mais oportunidades e mais facilidades para que ela consiga caminhar para um princípio valor-fonte do nosso ordenamento jurídico, né, que seria o princípio da dignidade humana, e consiga viver ali com condições existenciais mínimas, como muitos autores
entre ele e Sarlet, para mencionar um deles, menciona tanto em seus trabalhos. Então, basicamente, a regularização fundiária, em nossa pesquisa, tem se revelado como, sim, um instrumento de desenvolvimento para os indivíduos, né? Gostaria de agradecer pelo tempo aí, a paciência, né? E a oportunidade. Muito obrigado. Bom, parabéns, Rafael também, né? Eu queria passar a palavra para alguém, se alguém tem alguma consideração a fazer sobre algum dos trabalhos. Não? Bom, então fica aqui, né, renovado o meu agradecimento, os nossos agradecimentos à professora Zélia, né? Agradeço aqui a companhia da professora Lívia, o professor André, o professor Rafael. Agradeço a participação de todos vocês que estão aqui presencialmente, igualmente os virtuais, né? Os que estão virtualmente. Espero que vocês saiam daqui, né, com novas ideias e com o ânimo renovado para a gente retomar pesquisas, estudos e também a participação nos eventos científicos, que realmente é uma das grandes fontes de renovação mesmo, né, das nossas ideias, novas pesquisas, certo? Então, muito obrigada. Boa tarde. Bom, então, só replicando aqui a fala da professora Zélia, daqui a 15 minutos a gente tem o encerramento. Vai ser transmitido também, professora? Pronto, então vai ser um evento híbrido, né? Um encerramento híbrido, em que teremos o fechamento do congresso. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Você também ajudou a coordenar? Quem sabe os apresentadores, né? Aqui, ó, Rafael. Aí o dia também fica a Thaís. Professor André, está lá junto, professor André? Eu? Eu representante da graduação e uma programa. Tira, mas com certeza. Será que é bom um pouquinho mais? Eu devo ver. A professora Cláudia disse que você lá vai ocupar, hoje é tradução de eu André, tudo bom? Com certeza ele foi muito melhor. Eu te mandei uma foto dele, mas ele se mostrou na o meu